Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço! Olá, minha gente, bem-vindos à nossa 18ª aula. Hoje vamos falar sobre fraude contra credores. Fraude contra credores é um vício social, não é um vício de consentimento. Tá? O vício de consentimento, nós já vimos, ele se coloca na formação da vontade. Ah, eu queria uma coisa, mas eu acabei fazendo outra porque me equivoquei. Eu queria uma coisa, mas acabei fazendo outra porque fui enganado. Eu queria uma coisa, mas acabei fazendo outra porque fui coagido. Eu queria uma coisa, mas acabei fazendo outra porque estava para morrer e, a fim de me salvar, acabei celebrando um negócio jurídico que eu não celebraria, porque foi muito desvantajoso para mim. Ou também, igualmente desvantajoso, foi um negócio que eu fiz sob premente necessidade contratual ou por inexperiência. Então vejam, mas talvez quando você estiver raciocinando, quando você estiver lá na frente, né, atendendo uma pessoa ou julgando um caso, né, você vai perceber que nesses vícios de consentimento, normalmente a pessoa ela não quer o que ela celebrou. Tá? Então, isso também, lembrem-se que você será um operador do direito. Né? E o operador do direito ele tem que oferecer caminhos seguros para as pessoas que procuram este operador. Então, eu já falei para vocês, quando a pessoa te contar a história, você vai fazer a subsunção. Você vai direcionar o raciocínio e a peça que você vai escrever para o caminho correto. Tá? Então, quando a pessoa fala assim, fiz algo que eu não queria fazer, tu já fala assim, pô, peraí, eu acho que estamos aí prestes a ouvir uma triste história de alguém que foi vítima de um defeito do negócio jurídico na modalidade vício de consentimento. Agora, se alguém contar a seguinte história, olha, eu tô devendo, viu? Tô devendo muito e eu tô a fim de torrar meu patrimônio. Aí você pode falar para as pessoas, cuidado, cuidado, porque você estará praticando um vício social. No vício social, a parte que celebra o negócio, ela quer fazer o negócio. Ela não tem a compreensão, o entendimento dela viciado. Não, ela quer aquilo. Só que aquilo que ela deseja é prejudicial a terceiros. Daí o nome vício social. Tá? Então, a fraude contra credores, ela é um vício social. A doutrina também arrola como vício social, né? Isso a partir de 1916, né? A doutrina começou a rolar como vício social a simulação. Só que a simulação, gente, ela não está mais no capítulo de defeitos do negócio jurídico. Desde a edição do Código de 2002, né, da vigência do Código de 2002, a simulação ela pulou do capítulo de defeitos para o capítulo de nulidades. Lembrando que esses defeitos que nós estamos estudando até agora, eles geram anulabilidade. A simulação ela foi agravada, ela foi deslocada para a parte que trata de nulidades. Bom, visto isso, vamos aqui falar sobre fraude contra credores. Gente, na fraude contra credores, um devedor ele quer lesar, ele quer prejudicar os seus credores quirografários. Tá? Então ele celebra negócios jurídicos de disposição patrimonial tendentes a dificultar o recebimento do crédito que os quirografários têm em relação a ele, devedor. Professor, não entendi nada. Então vamos lá. Nós temos algumas terminologias aqui que vamos buscar compreender. Em primeiro lugar, quando a gente fala de fraude contra credores, então assim, professor, me dá aquela imagem forte que o senhor deu quando o senhor falou lá de erro, dolo, coação. Tá? Então vou dar uma imagem forte sem nenhuma preocupação científica. Tá? A imagem forte para você direcionar o teu raciocínio e depois estudar com mais calma se os requisitos estão presentes é a seguinte: eu sou devedor e eu vou torrar meu patrimônio, vou queimar meu patrimônio.
não vou pagar essas dívidas, vou queimar meu patrimônio. Então, cada ato desse, de queima de patrimônio, é um ato fraudulento em relação aos meus credores. E cada ato desse, desde que presentes os requisitos que nós ainda vamos estudar, cada ato deste pode ser anulado por fraude contra credores, desde que, repito, presentes os requisitos que nós ainda vamos estudar. Tá? Bom, então, gente, a fraude é isso. Olha, estou devendo, vou queimar meu patrimônio, mas não pago essa dívida. Pronto, fraude contra credores. Tá? A fraude em si é essa disposição patrimonial feita por um devedor em prejuízo dos seus credores quirografários. Professor, repete o conceito. Então anote aí, pegue aí, você que gosta de caneta vermelha, caneta azul, ou de mexer aí no seu notebook para deixar em destaque, né? Vamos lá. O que é a fraude contra credores? Anotem. Fraude contra credores é o vício social consistente na prática de atos de disposição patrimonial pelo devedor insolvente ou por esses atos reduzidos à insolvência em prejuízo ao credor quirografário. Tá? Vão e voltem nesse conceito várias vezes. Então, é quando um devedor, colocado de outra forma, é quando o devedor que está insolvente... Ah, professor, o que é insolvência? Ah, você tem um patrimônio e você é solvente quando seu patrimônio está aqui e suas dívidas estão aqui, ou aqui, ou aqui. Então, patrimônio maior ou igual à dívida, isso te coloca numa situação de solvência. Patrimônio superior à dívida não tem problema. Patrimônio superior à dívida é solvência. Dívidas superiores a patrimônio, situação de insolvência. Tá? Então, gente, se, vamos lá, eu só tenho na vida uma sala comercial, não tenho mais nada. Essa sala comercial custa 100 mil reais. Beleza. As minhas dívidas somadas, elas são 50 mil reais. Sou solvente ou insolvente? Eu sou solvente, tá certo? Agora, as minhas dívidas somadas, elas chegam a 300 mil reais. Sou insolvente, gente. Sou insolvente. Eu não consigo pagar as minhas dívidas. Tá? E vocês vão estudar ao longo do curso de Direito remédios para atacar essa insolvência, né? Que vão para os não empresários, desde o procedimento da insolvência civil, né? Para os empresários a aplicação da falência, né? Recuperação judicial, etc. Né? Mas isso aí não é matéria minha, isso aí é matéria que vocês vão conversar com o professor de processo civil lá na frente, ou de empresarial também. Tá? Aqui eu só estou tentando de maneira muito singela narrar uma situação de que o sujeito pode estar insolvente. E quando ele estará insolvente? Quando dívidas forem superiores, as dívidas superiores ao patrimônio. Tá certo? Isto reflete uma situação de insolvência. Agora, no conceito que eu dei para vocês, eu falei, olha, se o devedor insolvente praticar atos de disposição patrimonial, né, se o devedor insolvente ou prestes a se tornar insolvente praticar atos de disposição patrimonial prejudiciais ao credor quirografário, esses atos, eles presentes os requisitos que nós vamos estudar, eles serão caracterizados como fraude contra este credor quirografário. Professor, o senhor falou que ele é insolvente ou prestes a se transformar em insolvente. Como assim? Vamos lá. Eu sou devedor, eu tenho dívidas somadas de 50 mil reais. E aí eu resolvo doar a única sala comercial que eu tenho, e essa sala comercial ela vale 100 mil reais. Então, ó, enquanto eu tiver a sala comercial, esta sala vale 100 mil e as minhas dívidas 50 mil. Tá certo? Bom, sou solvente. Agora, se eu resolvo doar essa sala, meu patrimônio é zero, tá? E aqui eu estou diante de uma situação que eu me transformei em insolvente
por conta do ato de disposição que eu pratiquei. Então eu estava prestes a me tornar insolvente. Tá certo? Ah, professor, mas eu estou estudando contratos, eu posso fazer esse tipo de doação. Gente, eu estou falando de fraude contra credores, mas se desta sala eu retirasse toda a minha fonte de sobrevivência, por exemplo, eu poderia até tentar anular, isso aí seria uma coisa que poderia até ser mais grave. Né? Mais grave como, professor? Isso poderia ser caracterizado como uma doação universal. Né? O professor de contratos vai explicar que é quando você doa tanto patrimônio que isso pode comprometer a sua sobrevivência. Uma doação universal. Ou isso pode ser uma doação inoficiosa se você tiver herdeiros necessários e você doou mais de 50% do seu patrimônio. Mas isso aí, gente, é uma questão, porque eu não estou trazendo essas outras questões para cá, porque a gente está estudando fraude contra credores. E a minha intenção aqui é exemplificar a fraude contra credores. Mas no mundo real, na vida real, quando você souber que o cara doou isso, você pode tentar atacar essa doação por caminhos diversos. Se você estiver, por exemplo, defendendo um herdeiro necessário, você pode falar que essa doação ela foi inoficiosa. Né? Se você estiver defendendo um credor quirografário, você pode atacar essa doação por meio da teoria da fraude contra credores. Então você tem que estar com a cabeça aberta para você analisar todas as possibilidades e buscar aquele remédio que seja mais eficaz para solucionar o problema que lhe é apresentado. Ok, minha gente? Então, beleza. Então, o primeiro conceito que nós temos que ter em mente é que a fraude contra credores ela é praticada pelo devedor insolvente ou reduzida à insolvência pelo ato de disposição. Ou seja, eu tinha a sala de 100 mil e ao doar a sala eu me transformei em insolvente. Ah, então aqui eu era um devedor solvente, mas prestes a me transformar em insolvente com a doação. Eu também posso ser réu nessa ação de fraude contra credores. Por outro lado, minha gente, vamos aqui pensar num seguinte exemplo. Né? Rogério, ele tem um patrimônio de 20 milhões e João e Maria vão se casar. Rogério é muito amigo de João e Maria e quer doar um apartamento de 1 milhão de reais para João e Maria. O patrimônio do Rogério é 20 milhões. Quer doar um apartamento de 1 milhão de reais para João e Maria. As dívidas do Rogério somadas chegam a 100 mil reais. Rogério é insolvente? Claro que não. O patrimônio do Rogério é muito maior do que as dívidas e a doação ela é pequena quando comparada ao todo, que é esse patrimônio do Rogério. Rogério não é insolvente, tá certo? E essa grande preocupação em se evitar a insolvência, gente, é por quê? É porque os credores eles vão atacar o patrimônio do devedor quando eles forem cobrar os seus créditos. Né? Quando a dívida houver de ser paga, se ela não for paga espontaneamente, os credores vão buscar dentro do patrimônio do devedor bens suficientes para que sejam vendidos em juízo e assim honradas as dívidas. Se o devedor ele torrou o seu patrimônio, ele queimou, ele deu, ele fez o que quer que seja com esse patrimônio, mas se boa parte desse patrimônio fugiu, saiu das suas mãos, o credor não vai ter mais onde cobrar. Pelo menos não o credor quirografário. Isto nos remete a um outro ponto. Né? Aliás, há dois outros pontos. Primeiro, qual é o objetivo quando alguém invoca fraude contra credores? Essa é uma dúvida que pode estar atormentando alguns e é importante falar de pronto, de plano, porque vocês já vão entender qual o objetivo dessa discussão toda e aí fica mais fácil compreender o resto da aula. Olha só, quando existe uma fraude contra o credor diz assim para o juiz: seu juiz, olha só, meu devedor é o Rogério e ele praticou atos de disposição patrimonial transferindo o patrimônio para João. Então, meu devedor é o Rogério e ele transferiu o patrimônio para o João. Só que ao transferir patrimônio para o João, ele foi reduzido à insolvência. Ele não vai ter mais bens suficientes para me pagar. O que é que eu quero? Eu quero provar para o senhor, juiz, que este ato foi um ato fraudulento. Este ato de transferência de patrimônio foi fraudulento. Eu quero que o patrimônio retorne.
retornem para o acervo sobre o qual recairá a minha futura execução. Então eu quero que este ato seja anulado e o bem volte para o Rogério. Voltando para o Rogério, ficando parado na mão do Rogério, quando o Rogério tiver que me pagar, eu tenho certeza que ele tem patrimônio para honrar, ou pelo menos que ele vai ter um pouco mais de patrimônio para minimizar meu prejuízo. Tá? Então a ideia de alegar fraude contra credores é tentar desfazer o negócio fraudulento, voltando tudo a ser como era antes, preservando, pelo menos no mínimo que seja, uma situação um pouco menos prejudicial para o credor. Tá certo? Mas aí, isso, para você caracterizar uma fraude, não é só o ato de disposição patrimonial, a gente vai ver outros requisitos. Tá? Mas este é aquele que mais salta aos olhos, é aquele que mais chama a atenção. Tá? Então a ideia é anular este ato fraudulento. Primeiro dado concreto sobre o qual nós nos debruçamos aqui é este. Tá? Tem mais alguma coisa relevante, Rogério, que você precisa falar? Tem. Eu tenho que falar para vocês agora sobre quem é este credor que pode invocar a fraude contra credores. É o credor quirografário. O que é um credor quirografário? É aquele credor cujo crédito não está amparado, não está garantido por uma garantia real. E o que é uma garantia real, Rogério? A gente tem no nosso código penhor, anticrese e hipoteca. A anticrese está em desuso, vamos lembrar, vocês já viram rapidamente isso em Direito Civil 1, mas vocês vão se aprofundar no tema quando vocês estiverem estudando Direito das Coisas. Tá? Mas vejam, o penhor é uma garantia real que recai sobre bens móveis. Tá? Funciona como? Deixa eu dar um exemplo para vocês enxergarem. Eu quero pedir um empréstimo. Tá? Quero pedir um empréstimo a uma instituição bancária. Aí eu vou lá para a instituição bancária e falo assim, banco, me empresta um dinheiro? Aí o banco fala assim, tudo bem, eu empresto esse dinheiro. Mas você tem alguma garantia de que você vai me pagar? Eu falo, tenho. Eu tenho, o único patrimônio que eu tenho na vida são joias de família. Então eu quero pedir para você emprestado 50 mil reais, mas eu tenho uma joia que ela sozinha vale 100 mil reais pela raridade dela. O banco, traga a joia que eu vou avaliar. Eu levo a joia, o banco avalia, ele deixa lá guardadinha essa joia no cofre lá dele, banco, e ele me empresta os 50 mil, e aí eu vou pagando. Tá certo, gente? Qual foi o tipo... Então, eu dei a joia para o banco? Não, eu não dei a joia para o banco. Esta joia está apenas garantindo o pagamento da dívida. E se eu não pagar essa dívida? Aí a legislação processual ela vai tratar de um procedimento para uma venda deste bem, e com o dinheiro fruto desta venda, o banco se paga e devolve o que sobejar para mim, que era o dono daquela joia. Mas o banco ele não vai ficar com a joia, não vai embolsar a joia, tá certo? O bem, tá? Então é assim que funciona. Esta é uma garantia real que recai sobre um bem móvel, é o penhor. Mas nós temos garantias reais que recaem sobre bens imóveis. Né? Vamos falar da hipoteca, que é a mais usual. Funciona de forma muito parecida com o penhor, né? Só que ela recai sobre bens imóveis. E como eu não posso levar o bem imóvel e entregar na mão do credor, eu registro essa hipoteca lá no cartório de registro de imóveis. Tá certo? E aí funciona assim, eu vou lá para um banco e falo assim, banco, eu estou precisando de 500 mil, eu tenho um imóvel que vale 1 milhão, você me empresta? O banco, deixa eu avaliar aqui, deixa eu ver qual o risco e tal, imóvel bem localizado, vale realmente 1 milhão, tá, tudo bem, eu te empresto 500 mil. Tá? E aí faz lá o contrato de empréstimo, e no contrato de empréstimo fica designado que o imóvel tal servirá de garantia para o pagamento dessa dívida, leva-se isso ao cartório de registro de imóveis e anota-se isso lá junto à matrícula do imóvel, que aquele imóvel está garantindo o pagamento da dívida ao banco. Pronto, feita a hipoteca. Tá? E aí, se eu não pago essa dívida? Se eu não pago essa dívida, este bem ele será... existe um procedimento legal para a venda deste bem, e aí este bem será vendido com o dinheiro desta venda, o credor ele se paga, tá certo? E o que sobrar ele devolve para um antigo proprietário que perdeu
o imóvel em virtude do não pagamento da dívida. Tá? Então, em linhas gerais é isso. Ah, professor, mas eu estou estudando que penhor e hipoteca existem diversos outros detalhes que o senhor não falou. Claro que eu não falei, eu estou dando aula aqui de parte geral de direito civil. Você vai se aprofundar sobre o tema quando você estudar direito das coisas. Eu não tenho pretensão de esgotar penhor e hipoteca aqui, só estou ilustrando. Tá? Mas existe uma característica muito importante no penhor e na hipoteca. Qual é essa característica importante no penhor e na hipoteca? É que eles conferem ao credor pignoratício, que é o que tem penhor, e ao credor hipotecário, eles conferem um direito de preferência. Então, aquele bem ele vai ser escutido, aquele bem ele vai estar vinculado ao pagamento da dívida. E o credor, que é titular dessa garantia, vai ter preferência em receber o dinheiro oriundo dessa venda. Depois que ele se pagar, é que você vai começar a pagar os credores quirografários, que porventura também perseguirem esse crédito. Então, olha que interessante. E esses direitos, por exemplo, o penhor, o bem fica normalmente na mão do credor pignoratício. Está lá, foi transferido para o credor pignoratício, está lá no banco. Então, quem é que vai ter esse bem para poder executar esse bem? É o credor pignoratício. E ele já tem também preferência legal sobre o fruto dessa venda. Tá? E o credor hipotecário está lá no registro de imóveis. Tá? Então, eles estão protegidos contra uma venda. O credor pignoratício pela própria posse que ele tem do bem. E o credor hipotecário pelo registro lá, está dizendo lá que existe um credor hipotecário. Se o bem for vendido para terceiro, o terceiro vai estar sabendo que está comprando um bem hipotecado. E que se a dívida não for paga, esse bem pode ser escutido. E que se ele for escutido, o novo adquirente pode vir a perder este bem. Tá certo? Então, Rogério, então quer dizer que se eu comprar um bem hipotecado eu estou em apuros? Mais ou menos. Né? Por isso que, normalmente, o que, é que as pessoas fazem no mundo real? No mundo real, elas fazem normalmente um contrato de promessa de compra e venda, no qual o promitente comprador ele se compromete a quitar a dívida garantida pela hipoteca, livra o bem de hipoteca e oferece o resto do dinheiro para o alienante, que era o antigo devedor. Pronto, ele fez um negócio seguro. Ou existem procedimentos também que ele compra, ele já passa todo o dinheiro logo para o vendedor, né, que era o antigo devedor, e depois faz o resgate da hipoteca, segundo o que preceitua lá o Código Civil ao disciplinar a hipoteca. Mas o que eu quero dizer, para agora, vocês que estão no início do curso, é que o credor com garantia real ele está muito mais protegido do que o pobrezinho do credor quirografário. E quem é o pobrezinho do credor quirografário? É aquele pobre coitado que não tem a sua dívida garantida, tá certo? Por uma garantia real. Né? Bom, e como é que ele faz para cobrar então, professor? Ele move uma ação, se ele já tiver um título executivo, ele move direto uma ação de execução, se ele não tiver um título executivo, ele move uma ação sob rito comum, uma ação de conhecimento, essa ação transita em julgado, ele vai ter o título executivo judicial e aí ele vai executar. Tá? E aí, nessa fase de execução, né, em que ele já está certo que ele é o credor mesmo, né, e aí ele vai já ter aquele valor, se não tiver liquidado, ele vai liquidar, vai dizer exatamente quantos centavos são, quantos reais e centavos são de dívida. Tá? Aí ele vai procurar dentro do patrimônio do devedor, aí começa o suplício. Ele vai procurar dentro do patrimônio do devedor bens que possam ser penhorados, para que, uma vez penhorados, no futuro sejam vendidos, e vendidos com o dinheiro dessa venda se pague a dívida do réu em relação ao autor. Beleza? Então, o credor quirografário, para ele é muito importante, para o credor quirografário é muito importante que existam bens suficientes dentro do patrimônio do devedor para que esses bens suportem a cobrança judicial que está sendo feita. Se o devedor torrar patrimônio ao longo da sua vida, este acervo patrimonial vai diminuindo, vai minguando. E quando o credor for cobrar a dívida, já não tem mais nada para executar.
Por isso, um credor quirografário... mas se ele for credor com garantia real? Se ele for credor com garantia real, ele está tranquilão. Por que ele está tranquilão? Porque se ele for credor pignoratício, o bem está debaixo do braço dele, o devedor não consegue vender. Se ele for credor hipotecário, está lá registrada a hipoteca. Ainda que ele venda para terceiro, o direito de preferência que o credor hipotecário tem e o direito de sequela vai fazer com que este credor tome o bem do adquirente para que esse bem seja vendido em juízo. Né? Quer dizer, não é nem ele que toma, é o juiz, vai penhorar o bem que está na mão do terceiro, vai vender o bem que está na mão do terceiro e tchau. Então, a lei não se preocupa na fraude contra credores, ela não se preocupa com o credor com garantia real. Ela se preocupa com o pobrezinho do credor quirografário. Por quê? Porque o credor quirografário não tem esta segurança. Né? O credor quirografário ele vai ter que procurar dentro do bem, dentro do patrimônio do devedor, bens livres que possam ser penhorados. E aí ele começa a sua via crucis. Né? Bom, e aí, dizia eu, o devedor, aliás, o credor atento, ele fica ali, ó, ele sabe que ele é credor do Joãozinho, aí ele tá ali só olhando, né, observando o que é que o Joãozinho anda fazendo, para ver se o Joãozinho está torrando o patrimônio. Veja que ele ainda não está cobrando a dívida, ele está ali só atento. Se ele perceber que o Joãozinho começa a torrar patrimônio, ele pode começar a mover ações anulatórias desses atos de disposição. Joãozinho doou um apartamento para Pedro, Joãozinho doou um carro para Ivan. O que é que o credor quirografário vai fazer? Ele vai entrar com ação por ação para anular cada um desses atos de disposição patrimonial, recompondo o acervo patrimonial do seu devedor. Certo? Diminuindo a sua insolvência ou evitando a sua insolvência, para quê? Para que ele, credor quirografário, no momento oportuno, possa executar a dívida. Entenderam? Então, este é o espírito da fraude contra credores. Tá? Bom, gente, então, tem um roteiro, vocês vão ver, ele é longo, ele faz um resumo de tudo, mas eu vou usar como roteiro principal aqui o código. Tá? O nosso código, o primeiro artigo que trata de fraude contra credores é o artigo 158, que diz o quê? Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão, esse remissão aqui, ó, os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívidas é perdão. Se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzida a insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivos dos seus direitos. Então, olha que interessante, gente. Ele está falando aqui de negócio por negócio. Ele está falando os negócios. Então, cada negócio que o devedor prestes a se transformar em insolvente ou já insolvente realizar, né, prestes assim. Então vamos lá. Eu tenho um patrimônio de 1.100.000, tenho dívidas de 1 milhão. Fiz uma primeira venda, olha, fiz uma primeira doação que baixou meu patrimônio de 1.100.000 para 1.050.000. Essa primeira doação pode ser anulada? Não, porque eu não era nem me tornei insolvente. Fiz uma segunda doação que reduziu mais 50 mil reais. Agora meu patrimônio é 1 milhão, minhas dívidas são 1 milhão. Eu posso anular essa segunda doação? Não, porque eu ainda não sou insolvente. Bom, agora uma terceira doação reduziu o patrimônio para 950 mil. As dívidas elas somam 1 milhão. Agora esse terceiro negócio ele pode ser anulado? Pode, o terceiro negócio pode. E quando eu anular o terceiro negócio, eu já posso aproveitar a viagem e pedir para anular o primeiro e segundo? Não, o primeiro e segundo não podem, porque eles foram feitos por um devedor solvente. Isso não atrapalhou em nada a vida dos credores quirografários. Mas a terceira doação, em que o sujeito ele já era, ele estava aqui no limite da solvência. Quando ele fez a terceira doação, ele se transformou em insolvente. Esta terceira doação pode ser anulada na forma do artigo 158, que diz o quê? Os negócios de disposição gratuita de bens ou remissão, perdão de dívida,
se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzidos à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivos dos seus direitos. Gente, então, olha só, o que é que nós temos, quais são os requisitos aqui dessa fraude? Vamos lá. A existência de credores quirografários. Segundo, o devedor ele tem que ser insolvente ou ele tem que ser pelo próprio ato reduzido à insolvência. Terceiro, a realização de um ato de disposição patrimonial gratuita. Então o ato é gratuito. O artigo 158 ele está falando de atos gratuitos, como por exemplo doação ou atos ou remissão ou perdão de dívida. Então, quando o sujeito, a lógica aqui é a seguinte, o sujeito ele já está na pior. Né? Ele tem que ficar fazendo essas gracinhas, ele tem que ficar doando, ele tem que ficar perdoando dívidas? Claro que não. Isso só vai prejudicar o credor quirografário. E o credor quirografário anula este ato específico em que houve a doação ou que houve o perdão de dívida. Tá certo? Agora vejam só que interessante. Tá? Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente. Né? O que se quer dizer com isso? Gente, o que se quer dizer com isso é o seguinte, existem credores com garantia real, cuja garantia ela se tornou insuficiente para o pagamento da dívida inteira. Como assim, Rogério? Vamos lá. Eu emprestei um dinheiro, né? Eu emprestei, vamos lá, 500 mil reais para um sujeito que me apresentou uma garantia real no valor de 600 mil. Por questões mercadológicas, a dívida ela subiu porque ela não foi sendo paga e o bem dado em hipoteca ele desvalorizou. Então a dívida era 500 mil, o bem era 600. Tá? Por uma questão mercadológica o bem caiu para 400 e a dívida subiu para 700, por conta de juros, etc. Então nós temos 700 e 400. Então, esse sujeito ele se comporta como credor com garantia real em relação a 400 mil reais, mas em relação a 300 outros mil reais, ele se comporta como um credor quirografário e, portanto, ele assume legitimidade para impugnar atos lesivos, né, que sejam praticados em fraude a essa dívida. Tá? Então, em relação a 300 mil reais, ele é um credor quirografário. É o que diz. E ele pode manejar a ação anulatória, que é chamada ação pauliana nesse caso, que é a ação que tem por objeto desfazer o negócio fraudulento. Tá? Bom, parágrafo 2º diz, só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação destes. Então, gente, de forma muito interessante, nós temos alguns requisitos para que essa fraude contra credores ela seja invocada e seja o negócio fraudulento anulado em juízo. Né? Primeiro nós temos que ter o quê? Nós temos que ter o credor quirografário. Credor quirografário. Ou um credor com garantia real, mas que a garantia seja insuficiente, mas vamos resumir tudo como credor quirografário. 2. Devedor insolvente. Ou pelo ato de disposição reduzido à insolvência. 3. Ato de disposição, que é o mais importante, né? Então, isso aqui é o artigo 158. Tá certo? Artigo 158, quais são os requisitos? Eu tenho que mostrar que o autor da ação pauliana, aquele cara que está querendo anular o negócio, ele é um credor quirografário, ele vai provar que o réu é um devedor insolvente e fez um ato de disposição patrimonial, né, para um terceiro. Ele era insolvente ou ele pode ter sido reduzido à insolvência por esse ato. Mas é importante que nós, ao longo da ação, nós tratemos esses 3 tópicos. Eu sou o credor quirografário, o réu era insolvente ou se tornou insolvente
pela prática do ato e houve esse ato gratuito de disposição patrimonial. Ato de disposição, vamos colocar aqui, gratuito. Pronto, agora melhorou. Ato de disposição gratuito. Tá certo, minha gente? Beleza. Esses são os requisitos do artigo 158. E por que eu os enfatizo agora? Porque nós vamos para um próximo artigo, que é o artigo 159, que ele vai ter requisitos muito parecidos, mas não idênticos. Tá? Vamos lá. Vamos escrever os requisitos do artigo 159 para que eu possa mostrar para vocês. Tá? Vamos lá, estou escrevendo aqui para já mostrar para vocês. Tá. Vamos lá. Gente, o artigo 159, ele diz o quê? Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecido do outro contratante. Ah, ele já não está mais falando de um ato gratuito, agora ele está falando de um ato oneroso. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente. Aqui, então, é o nosso glorioso artigo 159, cujos requisitos para que o negócio seja anulado, para que haja fraude na prática de atos onerosos, são esses, ó. São 4. Credor quirografário, devedor insolvente ou pelo ato de disposição reduzida à insolvência, ato oneroso de disposição patrimonial e concilium fraudes. Ah, o que é isso, professor? Então vamos lá. Vocês percebem que para desfazer o ato fraudulento, quando ele for gratuito, é mais fácil. Eu preciso ter o credor quirografário, o devedor insolvente e o ato de doação, né? Em resumo, né? Mas, se for uma venda, eu preciso ter credor quirografário, devedor insolvente, ato oneroso de disposição patrimonial, que é a venda de um bem, né? Eu estou torrando patrimônio por meio de venda. Lá no 158 eu estava torrando patrimônio por meio de doação. Aqui eu estou torrando por meio de venda, ou de permuta, etc. Né? E o outro aqui é qual? O outro é concilium fraudes. Professor, não entendi. Gente, vamos lá. Deixa eu dar um exemplo. Rogério. Tá? Vamos lá. Tem credor 1, credor 2, todos quirografários. Rogério insolvente. Doação para João de um bem. Olha isso. Rogério insolvente faz uma doação para João de um determinado bem. Aí tá lá todo mundo assistindo isso. Credor 1, credor 2, credor 3. Todos credores quirografários. Aí eles pensam assim, caramba, não. E a lei pensa isso. A lei fala assim, quem é que eu vou proteger aqui com mais intensidade? Eu vou proteger os credores quirografários que querem receber a dívida, que emprestaram dinheiro, que são justos credores do Rogério, ou eu vou proteger o João, que até pouco tempo não tinha esse bem e que passou a ter esse bem em detrimento, em prejuízo dos credores quirografários. Eu não preciso pensar muito para dizer que a lei vai proteger os credores quirografários nessa hipótese. Né? Bom, agora vamos mudar um pouquinho o exemplo. Vamos colocar aqui. Vamos supor que ao invés de uma doação, nós estivéssemos diante de uma venda. Rogério insolvente vende um bem para João. Está lá o credor 1, credor 2, credor 3, quirografários olhando. Gente, aqui essa anulação já não pode ser mais tão simples. Por quê? Porque no exemplo anterior, João não fez nada por merecer aquele bem. Ele recebeu em doação. Agora, no presente caso, João pagou pelo bem.
Então, gente, eu preciso proteger a confiança social que existe nas compras e vendas. Eu não posso sair desfazendo isso à toa. Porque senão ninguém mais no mundo vai ter coragem de comprar nada. Porque eu compro um bem hoje, amanhã vem alguém e fala assim, nossa, mas eu era credor quirografário do vendedor, desfaz a venda. Caramba, percebem? Que confiança eu vou ter em realizar vendas? Sacrificar uma doação, vá lá. Porque a doação, afinal de contas, o donatário não fez por onde, ele recebeu, foi um ato gratuito, uma liberalidade. Agora, uma compra e venda, as pessoas elas suam para comprar as coisas, elas são honestas e elas vão e pagam pelo bem. Aí depois que ela paga pelo bem, vem um terceiro que ela nem sonhava, fala assim, olha, houve fraude contra credores, desfaz tudo? Não, não pode ser simples assim. Mas então, Rogério, você está dizendo que é impossível desfazer um negócio fraudulento numa compra e venda? Não, não estou dizendo isso também não. Só estou dizendo que eu tenho que ter mais cuidado para desfazer. E aí eu agrego um requisito outro. Qual é esse requisito? É o chamado Concilium Fraudis. É o número 4 aqui. Né? Por quê, Rogério? Por quê? Olha só, a lei nos diz o seguinte, olha, eu não estou dizendo que é impossível desfazer um negócio fraudulento quando ele é oneroso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo apenas que eu não vou prejudicar a confiança das pessoas que saem comprando coisas por aí. Isso tem um risco social, isso tem um preço social muito intenso. Mas a lei também não quer proteger a malandragem. Então, o que é que a lei? Qual foi a saída de meio termo da lei? Olha, vamos desfazer sim esses negócios, mas nós vamos ter que ter os seguintes requisitos. Eu vou ter que mostrar que há o devedor insolvente ou pelo ato reduzido à insolvência. Eu vou mostrar que existem credores quirografários que estão sendo prejudicados. Eu vou mostrar que houve um ato oneroso de disposição patrimonial. O cara torrou patrimônio, vendendo patrimônio sem poder. Aí ele pega esse dinheiro e some com esse dinheiro, o credor nunca mais vê. Então houve ato de disposição patrimonial sim. Então isso é fraudulento sim. Só que, para eu não prejudicar a confiança de quem de boa fé comprou, eu vou agregar o seguinte requisito. Eu só vou desfazer esse negócio se aquele que comprou de um devedor insolvente, sabendo ou podendo saber que esta pessoa era insolvente. Então, olha só. Por isso que nós temos esse pedacinho final. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória. Então, quando ela é notória, todo mundo na praça sabe que o cara é insolvente, ainda assim você vai comprar um bem dele, correndo o risco de estar prejudicando credores, quirografários? Não. Ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Como assim motivo? Estou comprando um bem do meu irmão. Óbvio, que eu presumo que eu saiba que meu irmão ele era insolvente. Então essa ou é uma insolvência notória, ou é uma insolvência, ou é uma insolvência notória e aí eu presumo que todos saibam dela, ou é uma presunção de conhecimento da insolvência pelo grau de proximidade entre o comprador e o vendedor, que pode decorrer de relações familiares ou de relações comerciais frequentes. Eu estou sempre comprando dele, significa que normalmente é aceitável imaginar que eu saiba da situação de insolvência dele. Ou um conhecimento comprovado da insolvência. Aí, por exemplo, no próprio ato de compra e venda, está lá registrado lá no contrato de compra e venda, sou devedor insolvente, estou vendendo, e você assume o risco de que se alguém te procurar aí, você tá sabendo que você está comprando um bem de um insolvente. Pronto, está lá registrado no contrato, já não precisa nem falar em presunção de conhecimento da situação de insolvência. O cara já está avisando que é insolvente. É muito raro isso, né? Bom, mas o importante que vocês devem fixar agora é que na fraude contra credores, que ocorre por atos gratuitos, eu tenho um requisito a menos, portanto ela é mais fácil de ser deduzida em juízo.
Na fraude contra credores decorrente de atos onerosos, como o terceiro pagou pelo bem, eu tenho que, para tomar esse bem dele e anular essa venda, eu tenho que provar que ele comprou sabendo ou podendo saber que comprava de um insolvente e assumiu o risco. Por isso que ele vai ser, aspas, penalizado dessa maneira. Penalizado entre aspas porque quando ele devolver o bem, ele em tese teria que receber o dinheiro dele de volta. Só que se o cara já é insolvente, já está dando cano nos credores quirografários, provavelmente ele não vai ter esse dinheiro para devolver. Né? Bom, gente, continuando aqui, né? Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço, e este for aproximadamente o corrente, desobrigar-se-á depositando-o em juízo com a citação de todos os interessados. Gente, isso aqui é um artigo muito bonito, mas de difícil verificação na prática, né? O artigo 160, ele diz assim, ó, você está querendo comprar um bem de uma pessoa que você sabe que é insolvente, mas você não pagou o preço ainda, tá? Aí, mas a pessoa já te vendeu. Tá? Falta só você entregar o preço para essa pessoa, só você passar o valor do bem para essa pessoa. Ao invés de pagar para ela, o que é que você vai fazer? Se você não quiser ter nenhuma surpresinha desagradável, você vai a juízo, você vai falar, seu juiz, eu comprei um bem de um insolvente. Tá aqui, o cara é insolvente, ele me confessou que é insolvente. Descobri que os credores dele são A, B e C. Ao invés de pagar o dinheiro para o vendedor, que era o devedor insolvente, deixa eu desenhar aqui, 160. Tá lá, o A, ele vende para B. Tem C1, C2, C3. B ainda não pagou. É isso que diz o artigo 160. A vende para B, tá? Tem os credores quirografários C1, C2, C3. Vamos colocar, o A é insolvente. Vou completar aqui o exemplo. C1, C2, C3 são quirografários. Tá certo? Aí o que é que acontece? O que é que o 160 diz? O 160 diz que se o B quiser, se ele não tiver pago ainda o preço, ao invés de pagar para o A, ele entra com a ação e conta essa historinha para o juiz. Fala assim, seu juiz, eu comprei um bem de A, que é devedor insolvente, e eu sei que os credores quirografários do A são C1, C2, C3. O valor que eu quero pagar pelo bem é o valor correto, é o valor de mercado. Só que se eu pagar para o A, ele poderá passar a perna nos seus credores. Como eu não quero prejudicar ninguém, eu vou depositar esse dinheiro em juízo. E aí, eu quero que o senhor intime o A, que foi que me vendeu. Quero que o senhor intime C1, C2, C3, que são os credores quirografários. E aí, eu quero que eles se virem para lá. E eu quero sair dessa história. Eu quero já ter a minha quitação. E eu não quero que esse bem me seja tomado. Pronto. Ele pagou o justo preço. Ele não prejudicou os credores quirografários. Portanto, essa venda está perfeita. Qual a dificuldade disso, gente? Porque eu falo que isso na prática é quase impossível de acontecer. Por uma razão muito simples. O sujeito que é devedor insolvente, que quer passar a perna nos seus credores, ele não vai fazer uma venda sem ter o dinheiro vivo na mão, para depois passar a perna nos credores. Ele não vai falar assim, olha, eu vendo, depois você me paga, e olha, eu tenho credores quirografários. Não vai fazer isso. Mas, pelo menos, a possibilidade legal de você invocar esse artigo existe. Artigo 160. Parágrafo único. Se inferior o adquirente para conservar os bens, poderá depositar o preço que lhe corresponda ao valor real. Artigo 161. A ação, que eu já falei para vocês, que é a chamada ação pauliana, nos casos dos artigos 158 e 159, poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta, ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má fé. Gente, ele fala poderá, mas aqui é deverá. A Constituição diz que ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o autor da ação, autor, é o credor quirografário. Réus, devedor insolvente, que foi quem é o alienante,
dos bens, e o terceiro, que é o adquirente. Então o artigo 161 está dizendo quem vai ser a parte da ação pauliana. O autor é o credor quirografário. Os réus são o devedor insolvente, que foi alienante, e o terceiro, que é o adquirente. Tá certo? Bom, vamos seguir. 162. O credor quirografário que receber do devedor insolvente o pagamento de dívida ainda não vencida, ficará obrigado a repor em proveito do acervo que se tenha de efetuar um concurso de credores aquilo que recebeu. Gente, esse dispositivo também ele parece ter um alcance muito amplo, mas ele tem, na realidade, ele é um artigo muito restrito. Tá? Eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Gente, vamos lá para o exemplo. Olha só. O Rogério, ele deve para C1, C2 e C3. A dívida do C1 vai vencer no próximo dia 10, do C2 no próximo dia 15, do C3 no próximo dia 20. Tá? Rogério não tem dinheiro para pagar nenhum deles. Mas no dia 10, vence a dívida, Rogério chega para o pai e fala assim, pai, vai vencer a dívida, eu vou ficar com o nome sujo, vai ficar parecendo que eu sou caloteiro, pô, me dá dinheiro para eu pagar essa dívida aqui do C1? O pai, beleza, toma aí, vai, não quero meu filho com o nome sujo na praça. Então o pai deu o dinheiro, ele pagou. Teve fraude nisso? Não. Chegou no dia 15, era o dia de pagar o C2. Rogério não tinha dinheiro, pediu para a mãe. Mãe, me ajuda. Né? E a mãe ajudou. Rogério pagou C2. Teve fraude nisso? Não. C3, venceu no dia 20. Rogério estava sem dinheiro, pediu dinheiro para a namorada. Em prova de amor, ela deu dinheiro para o Rogério pagar para o C3. Bom, gente, resumo da ópera. O Rogério é um canastrão, né? Mas o Rogério paga as dívidas. Pedindo dinheiro para o pai, para a mãe e tal. Pagou. Teve fraude contra credores aí? Não teve. Agora, vamos mudar o exemplo. Rogério, ele não tem dinheiro para pagar todos. Ele não tem um pai e uma mãe tão amorosos assim. Tá? Aí, veio lá, Rogério sabe, estamos aqui no dia, vamos supor, no dia 2. Tá? Dia 10 vai começar a vencer a dívida. Aí o Rogério, no dia 2, ele olha para as finanças e fala assim, cara, só tenho dinheiro para pagar o meu amigo, que é o credor 1. O credor 1 é meu amigo, vou pagar. Eu vou adiantar aqui e vou pagar. Bom, aí ele paga. Mas ao pagar o amigo, que é o C1, Rogério fica sem dinheiro para pagar o C2 e o C3. É para esta hipótese que serve o artigo 162. Olha o que ele diz. O credor quirografário que receber, então C1, o credor quirografário, que receber do devedor insolvente, Rogério, o pagamento da dívida ainda não vencida, a dívida venceria dia 10, Rogério pagou dia 2. Ficará obrigado a repor em proveito do acervo que se tenha de efetuar o concurso de credores aquilo que recebeu. Então ele vai ter que devolver aquilo para o acervo, vai ser anulado aquele pagamento, ele vai devolver aquilo em juízo, vai ficar aquilo lá bloqueado para que seja executado de forma mais igualitária entre os credores. Quem tiver algum tipo de preferência, que exerça a preferência, se não, que seja feito um procedimento de insolvência civil e assim vai. Tá certo? Mas é só para essa hipótese. Se eu pagar as minhas dívidas no vencimento, não tem problema. Não há a incidência do artigo 162. Tá? Por isso que eu falei, é um artigo que parece ser muito bonito, mas cujo alcance é muito, muito restrito. Você vai ter que provar que o sujeito ele ficou insolvente, que ele antecipou o pagamento de uma das dívidas e que ao antecipar o pagamento dessa dívida ele favoreceu um dos credores. Só. E aí se anula esse pagamento. Tá? Bom, 163. Presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Gente, aqui já não é mais o pagamento, tá? Aqui já não é mais o pagamento. Mas vamos supor que o Rogério, nós tínhamos 3 credores quirografários. C1, C2, C3. Tá? Vamos esquecer aqui os dias de vencimento. Tá? Aí o Rogério falou assim, caramba, eu acho desses meus credores,
Eu gosto muito do C1, que é meu amigo. Eu não tenho patrimônio para pagar para os três. Mas eu vou fazer o seguinte, meu único bem aqui é uma sala. Eu vou dar essa sala em hipoteca para o C1, porque ao dar a sala em hipoteca para o C1, ele vai se transformar em credor com garantia real e vai ter preferência para receber em relação aos demais. Aí o que é que a lei diz? Olha, você deu essa preferência posteriormente, você já era insolvente quando você resolveu dar uma preferência para alguém, e isto é uma fraude em relação aos outros credores quirografários. Isso não pode. É isso que ele está dizendo. Presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Se ele deu uma garantia de dívida para algum outro credor, qual é a saída? Eu entro com a ação anulatória da garantia. Eu anulo a garantia. E o C1 volta a ser um credor quirografário da mesma forma que o C2 e o C3. Tá certo? Beleza, minha gente? Bom, então, visto isso, vamos aqui falar sobre o artigo 164. O que é que o artigo 164 diz? Presume-se, porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à manutenção do estabelecimento mercantil, rural ou industrial ou à subsistência do devedor e de sua família. Eu sou devedor, né? Eu tenho apenas uma pequena propriedade rural e o único jeito de eu já estou insolvente, o único jeito de eu sobreviver é eu vendendo um pouco da minha produção para eu trocar o milho que eu colhi por arroz e feijão, para eu comprar arroz e feijão, tá? E eu comer esse arroz e esse feijão. Eu não estou vendendo para pagar a dívida de ninguém, eu estou vendendo para sobreviver. Isso não é fraude contra credores. Tá? 165. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores. Ou seja, ele está dizendo que para que serve a ação pauliana? A ação pauliana serve para desfazer um negócio fraudulento. Desfeito o negócio fraudulento, o bem volta para o Rogério, que era o devedor, mas vai ficar lá paradinho, para que quando houver a execução, esse bem possa ser penhorado pelo legítimo credor quirografário. Se esses negócios tinham por único objeto atribuir direitos preferenciais, mediante hipoteca, penhor ou anticrese, sua invalidade importará somente a anulação da preferência ajustada, coisa que nós já explicamos. Com isso, minha gente, nós encerramos nosso último defeito e vamos na próxima aula começar a abordar as invalidades, tá bom? Obrigado pela atenção, minha gente. Até lá!